A situação na Ucrânia, ela ganha uma dimensão, eu diria, mais do que preocupante. É de crise humanitária já, obviamente, 1.700.000 refugiados, e essa não é a história completa. Nós estamos falando de 1.700.000 refugiados, mas estamos falando também de 12 milhões de ucranianos que dentro do país vivem uma situação de penúria total e que vão precisar ser resgatados, não resgatados para fora do país, mas que a ajuda humanitária vai ter de entrar. Às vezes a gente fala desses corredores humanitários como uma forma de garantir a evacuação das pessoas, mas o corredor humanitário também é para permitir que remédio, alimento, abrigos, cobertor possam chegar até essas pessoas que ficam dentro do país. Porque muitas vezes a gente fala da crise dos refugiados, porque, claro, ela transborda para o país vizinho, para o continente vizinho, mas a crise verdadeira fica dentro daquele país. Porque saem aqueles que têm dinheiro para sair, aqueles que têm condição ou foram rápidos o suficiente para sair. Ficam milhões de outras pessoas dentro daquele país vivendo uma situação de muito desespero. Então é uma crise que já gera em 12 dias 1.700.000. Para vocês terem uma ideia, a crise venezuelana por meses e meses gerou 5 milhões. Foram necessários, na verdade, meses, mais de um ano, para chegar a 5 milhões. Nós, em 12 dias na Ucrânia, estamos vendo 1.700.000. Portanto, é um número que bate todos os recordes pela velocidade. E, claro, com a perspectiva, segundo a própria União Europeia, de que nós vamos estar vendo nas próximas semanas, se a guerra não mudar de rumo, a pior crise humanitária da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. E por isso é tão dramático. Um continente que achava, antes da pandemia, Adriana e Fábio, que o seu sistema de saúde era perfeito, que, de fato, crises humanitárias aconteciam distante daqui. Nada que fosse, vamos dizer assim, afetar a invencibilidade do sentimento europeu. Bom, tivemos uma pandemia que por 2 anos desmontou a tese de que os sistemas aqui são perfeitos, e agora uma guerra que traz para dentro do continente uma crise humanitária. Então, são anos absolutamente, eu diria, de um abalo sísmico que vive a Europa. Primeiro por conta da pandemia e agora por uma crise humanitária gerada por uma guerra. E por mais que a gente saiba, né, Jamil, que numa guerra há também sempre uma guerra de narrativas, as informações militares, número de mortos, de feridos, essas informações, é muito difícil a gente conseguir checar e confirmar tudo isso, mas as informações dos refugiados, eles são contados na fronteira. E além de tudo isso, o sentimento daquela fuga, aquelas imagens de crianças, idosos tentando caminhar para fugir, arrastando uma mochilinha de rodinha, uma mala, idosos que não conseguiam andar, você acompanhar aquelas imagens, aquela agonia e bomba caindo atrás, quem não tem empatia por aquilo, não reconhece nisso uma calamidade mundial, não há o que dizer, né? Para minimizar isso. Quem tenta minimizar isso como se fosse uma operação especial e não uma guerra deflagrada. E só para complementar, Jamil, tem a reconstrução de vida desse cidadão, a reconstrução como cidadão, porque ele sai do país, vai para um outro país cuja língua ele não fala, vai para um outro país em que a identidade dele não é reconhecida. Deixa tudo o trás, documento, né? Eu digo, né? Então há uma reconstrução como cidadão. E isso demora demais, né, Jamil? Demora, e é uma reconstrução de uma vida inteira. São histórias, para quem percorre e conhece essas histórias, são histórias que basicamente te fazem muito humilde perante a vida, porque do dia para a noite isso pode acontecer, né? Você está num país que aparentemente não tinha problema nenhum, ou que se tinha era lá distante, regionalizado, e de repente o problema está no teu bairro, de repente a bomba cai no jardim da tua casa, e aí, claro, esse êxodo em massa que a gente vê com essas imagens horríveis, absolutamente horríveis. A história da Ucrânia, obviamente, é um drama muito grande e que reflete, na verdade, uma situação muito maior. Estamos falando aí de 1,5 milhão, 1.700.000, mas no mundo nós temos 50 milhões de refugiados que, claro, vivem essa situação de terem suas vidas colocadas em suspense, né? Basicamente vivendo uma nova vida, procurando uma nova identidade e procurando ser aceito de novo em um outro país. Na crise na Síria, isso aconteceu, acontece na África, acontece em vários lugares do mundo e agora acontece aqui em solo europeu.
O mais irônico dessa história é que justamente os países vizinhos à Ucrânia, e principalmente Polônia, República Tcheca e Hungria, tinham prometido que não aceitariam nenhum imigrante, nenhum refugiado, enquanto esses governos estivessem no poder. E que, claro, isso não poderia ser questionado, porque, afinal de contas, eles tinham o direito de fechar as fronteiras deles. E eis que o país ao lado desaba numa crise desse tamanho, e, claro, eles são obrigados a receber essas pessoas. Então, é muito difícil você lutar contra o desespero. Você pode construir um muro, mas se você vê que essas pessoas, de fato, estão fugindo da morte, não vai ter muro que vai parar essas pessoas. Eles vão tentar pular um muro, eles vão tentar cavar um buraco por baixo do muro, mas eles vão tentar sair da morte. Eu lembro na crise na Síria, no mundo árabe não existe a cultura da natação, né? Não faz parte da vida cotidiana. E, portanto, nadar não é algo que todo mundo saiba fazer. E aí, quando aqueles refugiados sírios tinham de pegar aqueles barcos da Turquia e chegar até a Grécia, e muitos daqueles barcos naufragavam, eles não sabiam nadar. Agora, você imagina, você colocar os teus filhos num barco que você sabe que vai afundar, com um salva-vidas que simplesmente era falso, não tinha nada dentro do salva-vidas, era só aquela pele para parecer salva-vidas. E você sabendo que você não sabe nadar, se você enfrenta todos esses riscos, é porque ficar em terra era mais perigoso do que entrar naquele bote furado, literalmente. A mesma coisa agora na Ucrânia. Tem de sair, tem de buscar uma forma de sair do país, e é perigoso? Mas ficar é muito mais perigoso. Então essa história que a gente vê se repetindo agora, gerando uma crise gigantesca e que tenho certeza vai ter uma repercussão, inclusive política, nos próximos anos, se ela continuar. Ou seja, a instabilidade política gerada, ela vai ser real se ela não for lidada de uma forma sustentável, com muito dinheiro, com muito investimento. Agora, você imagina, estamos saindo de 2 anos de pandemia, com gastos na pandemia que foram absolutamente gigantescos. A Europa esperava que 2022 fosse o começo da recuperação, e agora essa recuperação, obviamente, é duramente abalada pelos refugiados, por uma guerra, pela inflação que vai vir com ela e, claro, por uma instabilidade geopolítica muito grande. É isso. O mundo inteiro vai sofrer os efeitos dessa guerra, mas o sofrimento maior, claro, é de quem precisa de uma mão estendida lá na fronteira, que são os refugiados. Obrigada demais, Jamil. Feliz com essa dobradinha, viu, com essa parceria com você. Muito obrigada.